Olá, alunos da segunda etapa. Hoje a gente vai ver só a correção dos exercícios aí da última aula, ok? Então aí já tem aí os exercícios, começando aí pelo 8, porque vocês viram que o exercício 7 já estava respondido, não é isso? No exercício 8 tem: quantos planos passam por dois pontos distintos? Olha, a situação que você tem é essa, ó, você tem dois pontos, não é isso? Dois pontos distintos e quer saber quantos planos passam por ele. Ora, mas acontece que em aulas anteriores a gente já viu que por dois pontos distintos passa uma reta. Ora, se por dois pontos distintos passa uma reta, ou seja, eles determinam a reta, a resposta é infinitos planos. Infinitos planos passam por dois pontos distintos. Por quê? Ora, a justificativa está na questão anterior, na 7. A questão 7 diz que por uma reta passam infinitos planos. Ora, como dois pontos determinam a reta, então por dois pontos passam infinitos planos. A 9, questão 9. Prove que duas retas paralelas distintas e uma concorrente com as duas são coplanares. A situação é essa: você tem uma reta, a outra reta, as retas paralelas, e uma reta que é concorrente a elas duas, ou seja, uma reta que cruza com essas duas paralelas. Por definição, vou chamar aqui R, S, e aqui é de reta T. Por definição, R e S são coplanares. Por que são coplanares? Porque são retas paralelas, certo? Ora, se dois pontos de uma reta, eu vou chamar aqui, se dois pontos, não é isso? De uma reta estão no plano, toda a reta está. Logo, T também está contido no plano, determinado por R e S, certo? R e S são paralelas, então elas são coplanares. Como a reta T tem dois pontos, ó, que são esses pontos aqui, ó, de intersecção com as retas R e S, que estão no plano das retas paralelas, então a reta T está no plano dessas retas paralelas. Então as três são coplanares. Ok? A questão 11, não é isso? Já que a questão 10 está respondida, a gente passa para 11. Diz: no plano alfa, uma reta R e um ponto P não pertencente a R. Prove que, se conduzirmos por P uma reta S paralela a R, então S está contida em alfa. Deixa eu traduzir aqui a questão. Você tem um plano alfa, não é isso? E uma reta R nesse plano. Uma reta R e um ponto P fora de R, ponto P, certo? Ele quer que você prove que, se conduzirmos por P uma reta S, se passando por P tem uma reta S paralela a R, uma reta S paralela a S. Então, S está contida em alfa. Olha, isso aqui é verdade, ó. Pela questão 10. Porque se vocês olharem, essa aqui é a mesma situação da questão 10. E lá foi mostrado, não é isso? Correto? Que essas retas são coplanares. Então a gente diz que pela questão 10, essa está contida em alfa. Esse sinalzinho aqui, ó, é de estar contido, certo? E a questão 12. Classifique em verdadeiro ou falso. Três pontos distintos determinam um plano. Bom, esse aqui é falso. Por quê? Porque os três pontos, ó, são três pontos distintos e podem estar em cima de uma mesma reta. E aí determinaria infinitos planos.
Um ponto e uma reta determinam um único plano. Ora, se você tiver a reta e o ponto for um ponto na reta, então também vai determinar infinitos planos. Então é falso também, não é isso? O verdadeiro seria por uma reta e um ponto fora da reta, certo? A letra C, duas retas distintas, paralelas e uma concorrente com as duas, determinam dois planos distintos. Ora, esse aqui é falso porque já foi até respondido. Na questão 9, a gente já viu que duas retas paralelas distintas e uma concorrente com as duas são coplanares, ou seja, estão todas no mesmo plano. Então, no 12, a letra C também é falsa, a justificativa é a questão 9. Na letra D, três retas distintas, duas a duas paralelas, determinam um ou três planos. Esse é verdadeiro, porque se as três retas paralelas estiverem no mesmo plano, vão determinar um plano. Se elas não estiverem no mesmo plano, mas for duas a duas paralelas, você tem a situação que eu vou desenhar bem aqui embaixo. Ó. Você tem essa situação. Você já viram uma caixa de base triangular? Uma caixa de base triangular, ela é assim, ó, não é? Ó. Correto? Ó, deixa eu fazer aqui o desenho. Vocês vão ver que elas têm os planos das bases e tem os planos das laterais, que são os retângulos. Ó. Então, aqui teria essa reta paralela a essa, determina um plano. Essa reta paralela a essa determina outro plano. E essa reta paralela a essa determina o plano aqui, ó, da parte de baixo. Então, esse está correto. São três planos. Na letra E, três retas distintas, duas a duas concorrentes, determinam um ou três planos. Aí, para você, essa daqui também é verdadeira. Eu vou mostrar. Para vocês entenderem a situação, eu vou desenhar agora um cubo. Certo? Desenhando um cubo, a gente vai ver essa situação aí, ó. Então, num cubo, observe que esse ponto aqui, ó, ele é o encontro dessa reta, dessa e dessa. São três retas concorrentes em um único ponto. Quando elas concorrem em um único ponto, elas determinam esses três planos, ó, que são os planos das faces do cubo. Ó. Essa face que pega essa reta e essa face aqui, que pega essa reta e a face de cima, que pega essa reta e essa, ou seja, nesse caso seriam três planos. Mas elas podem também determinar só um plano, que seria esse caso aqui, ó. Não é isso? As três retas estão no mesmo plano, ou seja, estão no plano da folha de papel. E são duas a duas concorrentes. Ó. Essa é concorrente com essa é concorrente com essa e essa é concorrente com essa. Então, ou é um plano, nesse caso, certo? São três retas concorrentes, duas a duas. Ou se o ponto de concorrência for o mesmo, elas são também concorrentes, duas a duas. Se as três são concorrentes, duas a duas também são. Nesse caso, determinam três planos. Ok? Então, também é verdadeiro. Bom, por hoje é só, viu, pessoal? Tenham uma boa noite e até a próxima.